Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai conversar sobre a leitura de gráficos e tabelas. Assunto fácil, né? Assunto tranquilo. Hoje o dia está tranquilo e eu quero passar essa tranquilidade para você que está em casa me assistindo agora. Leitura de gráficos e tabelas, vê que coisa massa, vê que tranquilidade, sem muitos cálculos. Se bem que eu vou querer a participação de todos vocês, hein? Vocês que estão me assistindo agora pela TV Nova Nordeste, conto com a presença de cada um. Fiquei sabendo que estão bem participativos, né? O pessoal da equipe da escola Matias Delgado está presente, né? Omar tá aí, Anne tá por aí, quem é que está? Vai colocando já no chat. Ah, você não sabe como entrar no chat do Educa? Sabe não? Já baixou o aplicativo do Educa Recife? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a participar comigo. A professora Abigail está comigo no chat para repassar para mim todas as mensagens. E aí, professora? O pessoal do Matias está aqui, o Luan lhe dando bom dia, e ele disse que por enquanto o Omar e a Anne não estão não, mas Anne e Omar vamos acordar participando, mas ele está aqui, bom dia, tia Kedma, oi, botou coraçãozinho para você, o Luan está inspirado. É isso aí, Luan está presente também, né? Eu sei que existem vários outros. Será que Martim está por aí? Martim me deixou hoje? Não. Cadê Larissa? Cadê Juliana? Cadê Juliele? Vocês pensam que eu não me lembro do nome de vocês, mas eu lembro sim. Como eu tinha falado, é a partir do aplicativo do Educa Recife que você consegue mandar as mensagens para mim. Quem ainda não baixou, acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já manda a tua mensagem. Pode mandar bom dia, boa tarde, boa noite, que eu vou receber ao vivo essas mensagens. Claro, para quem está me assistindo pela TV, canal 22.3 TV Nova Nordeste. Existe outro canal onde você pode acessar essas aulas. Você pode ir no canal do Educa Recife no YouTube. As aulas ficam disponíveis para vocês acessarem quantas vezes quiserem. Se não conseguiu assistir no dia, se não conseguiu assistir a aula toda, pode ir lá. Teve uma dúvida, volta um pouquinho, dá uma pausa. O importante é você participar comigo. Lá você também pode deixar mensagem, ter alguma dúvida. Se eu conseguir te ajudar, certamente eu farei, beleza? Para me ajudar com acessibilidade, para que mais pessoas consigam, né, acompanhar essas aulas do Educa Recife. Inclusive estamos no período da Semana da Deficiência, né? Que semana maravilhosa, né? E claro, Jéssica representa muito bem isso, fazendo a interpretação de Libras. Claro que temos outras atividades durante essas semanas, né? Inclusive já teve até a equipe da escola digital que foi para as escolas. Vocês acreditam nisso? Vê que ação maravilhosa. A professora não conseguiu ir, mas está aqui para garantir que vocês aprendam muitas coisas, beleza? Vamos começar a nossa aula. Quando a gente fala de leitura de gráficos e tabelas, a gente primeiro tem que pensar em uma situação, na coleta de dados. Como assim, professora? Na coleta de dados. Para que eu consiga construir um gráfico ou uma tabela, eu preciso saber dos dados que ela vai conter. Como assim, professora? Eu tenho como registrar numa tabela dados que eu não sei de onde vem, por exemplo? De jeito nenhum. Para que eu consiga, primeiro, construir um gráfico ou uma tabela, eu preciso saber dos dados que eu vou querer representar ali. E isso a gente faz de diversas formas. Com entrevista, com pesquisa. Pesquisa é muito utilizada para coleta de dados e são representados em gráficos ou tabelas. Por que isso acontece?
a gente utiliza os gráficos e as tabelas para resumir o que a gente pretende representar. E eu vou mostrar a vocês como. A tabulação de dados pode ser representada através de tabelas e gráficos. Podemos converter os dados de tabelas em gráficos e vice-versa, ou seja, eu posso ter os dados e colocar eles, representar eles a partir de uma tabela. E com os mesmos dados eu também consigo colocar nos gráficos. Eles são elementos de representação de dados. Tanto tabela quanto gráfico, ele serve para que eu faça uma leitura mais tranquila do que eu consegui, dos resultados que eu obtive a partir da minha pesquisa. Beleza? Então, é importante que existam os elementos necessários: título, números, fonte e legenda. 4 elementos fundamentais. Título: eu preciso saber sobre o que a minha tabela vai representar, ou meu gráfico. Números, claro, quando eu falo de gráfico e tabela, eu falo de representação numérica. Eu vou colher os dados, por exemplo, eu quero saber qual é a merenda favorita do 5º ano da escola Matias Delgado. Vamos dizer que no 5º ano tem 25 alunos. 10 escolheram cuscuz, 15 escolheu o biscoitinho e com isso eu vou nomear todas as pessoas. Eu vou colocar no gráfico todos os nomes das pessoas que escolheram cuscuz: João, Maria, Omar, Anne, professora Abigail. Galera, olha aí. Luan disse que prefere pão com requeijão. Eita, eu amo. A Amanda já está disposta, ela prefere feijoada. Eita, vamos valorizar, né? Que tem umas merendas que são muito gostosas realmente, né? Esses exemplos que as crianças deram, show de bola. Pãozinho com requeijão, hein? Agora, comeriam os dois com um copinho de café, por exemplo, mas infelizmente não tem nadinha aqui a não ser o meu chazinho que está me aguardando quando eu terminar a minha aula. Mas é isso. Se eu perguntasse a todos os alunos do 5º ano qual é a merenda favorita, cada um me diria uma. Só que no gráfico e na tabela eu não colocaria os nomes. Imagina se eu fizesse uma pesquisa com 1000 pessoas. Eu ia colocar o nome das 1000? De jeito nenhum. Por isso que existe uma contagem e tem a ver com essa tabulação de dados. É uma representação numérica e é a partir dela que eu construo os meus gráficos e as minhas tabelas. A minha fonte, isso é importantíssimo, é fundamental. Por quê, professora? Eu preciso saber de onde vêm os dados. No exemplo que eu dei agora há pouco, qual é a fonte? A escola Matias Delgado. Não foi sobre ela que eu falei? Então, a minha fonte seria ela. Se eu colocasse só 5º ano, vocês saberiam de onde era esse 5º ano? Provavelmente não. Por isso que isso é um dado muito importante. E a legenda, ela também é importante porque, às vezes, numa construção de gráfico ou de tabela, existem algumas representações gráficas. E eu preciso entender o que é. Você pode saber. Eu vou mostrar isso aqui num exemplo, onde ao invés dos nomes eu tenho os desenhos. Claro que você vai saber qual é o desenho. Mas se caso a pessoa não souber, a legenda está lá para dizer o que significa cada símbolo. Beleza? Vamos lá, vamos começar pelos gráficos, né? Eu tenho diversos tipos de gráfico, onde eu posso utilizar em diversas situações. Esse gráfico, por exemplo, de linha, vocês vão ver demais durante as pesquisas de eleição. A gente está em ano de eleição, então nos jornais, nos repórteres, existe uma pesquisa que é feita periodicamente. O candidato A está com tantos por cento, o candidato B está com tantos, e por aí vai sendo feita
esse acompanhamento. Normalmente, quando a gente fala de gráfico de linha, a gente está se referindo mais a um acompanhamento de dados. No mês de agosto, o candidato está dessa forma. No mês de setembro, como é que será? Então, essa linha, ela vai sendo feita para que haja um acompanhamento. Eita, se a linha vai para cima é porque melhorou. Se ela vai descendo é porque não está tão bom assim. Eu tenho um gráfico de pizza também, mais conhecido como gráfico de setores, né? A gente utiliza muito porcentagem nele. Eu tenho gráfico de barra. Esse para mim é um dos mais fáceis. Eu trouxe para vocês hoje exemplos com gráfico de barras, mas eu quero que você do quinto ano fique atento e saiba que existem diversos tipos de gráficos, certo? Eu já dei essa aula, né? Eu só estou dando uma retomada básica e já vou para os exercícios. Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Ele pode representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, o percentual de votos dos candidatos a um cargo político, o consumo mensal de água ou energia elétrica de uma família, entre outras situações. Só aqui, em um único slide, eu consegui dizer várias situações onde eu posso enquadrar os gráficos. Na conta de energia, por exemplo, você consegue ver um acompanhamento. Só que se eu não estou enganada, o gráfico que tem na conta de energia, ele é horizontal. Não é isso, professora? Olha aí, nada melhor do que uma dona de casa no chat para me confirmar isso daí. Na conta de energia, professora, a senhora falou de gráfico de barra. O gráfico de barra ele pode ser vertical ou horizontal. Nesse caso da conta de energia é horizontal. Se ele vai muito é porque está gastando demais energia. Se vai diminuindo é porque gastou menos. Gráfico é muito fácil de fazer a leitura. Você consegue, a partir do que você vê, entender o que é que o resultado está te dando. Nas tabelas, que não é diferente, serve também para fazer essa representação. Eu confesso, quinto ano, que prefiro os gráficos, mas as tabelas têm seu valor também, hein? Quando a gente faz, por exemplo, esse exemplo que eu dei a vocês da merenda, é melhor colocar os dados numa tabela. Eu acho que fica mais legal numa tabela. Dependendo do levantamento que a gente fizer, a tabela se enquadra melhor. Professora, a senhora está querendo dizer que eu posso usar tanto tabela quanto gráfico para o mesmo levantamento? Claro que pode. Agora, claro, dependendo do objetivo, você escolhe ou um ou outro. As tabelas são usadas para organizar algumas informações ou dados. Da mesma forma que os gráficos, elas facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. O que muda, na verdade, entre o gráfico e a tabela é a estrutura. A tabela é como se fosse uma gradezinha, né? Onde eu vou colocar o meu título e vou colocar as minhas informações. Já o gráfico não, né? O gráfico a gente pode brincar mais com as cores, a gente pode brincar com, no caso do gráfico de base, a gente bota um com a barra vertical, outro com a barra horizontal. Na tabela não, ela é mais básica, né? Eu vou colocar os dados ali e vou conseguir entender de forma mais objetiva, certo? Digamos assim, o gráfico ele é mais atrativo, só que as tabelas são mais objetivas. Aqui eu repeti, agora. Estrutura que utilizamos para organizar dados que são informações sobre determinado assunto. A tabela facilita a interpretação de informações, porque apresenta os dados de maneira simples e objetiva. A diferença entre tabela e gráfico é basicamente essa. Eu consigo encontrar o meu resultado com mais objetividade na tabela, beleza? Mas, claro, a gente vai brincar com todos, tanto com as tabelas quanto com os gráficos. Começaremos por uma tabela. Presta atenção, fiquei sabendo que todos estão muito participativos e eu quero essa participação a partir de agora. A loja Mundo Encantado
fez o levantamento sobre os 4 brinquedos mais vendidos no Dia das Crianças no ano de 2021. Eu tenho uma tabela contendo os brinquedos que foram mais vendidos e as suas quantidades. Os brinquedos são skate, bicicleta, boneca e pop-it. A quantidade: 40 skates, 20 bicicletas, 30 bonecas e 40 pop-its. Tranquilo até aí? Esses são os dados iniciais da nossa tabela. A pergunta é: vamos construir um gráfico para organizar melhor os dados da tabela? Foi o que eu disse. Com os dados da tabela eu consigo construir gráfico. Assim como os dados contidos no gráfico eu posso colocar em uma tabela. Vê que simples. Meu Deus, professora, é simples desse jeito? Claro que é. Muito fácil. O título você já sabe que são os brinquedos mais vendidos da loja Mundo Encantado. E aqui a gente só vai colocar os dados organizados. Aqui eu coloquei todos os meus brinquedos. Presta atenção, quinto ano. Quantos skates? 40. E bicicleta? 20. Boneca? 30. E pop-it? 40. Fácil? Fácil demais. Skate, bicicleta, boneca e pop-it. O que é que eu poderia fazer? Tá faltando alguma coisa nesse gráfico, nessa tabela? Diz pra mim aí. Para que esse meu gráfico ficasse perfeito, para respeitar todos os elementos da sua construção, o que é que está faltando aí, quinto ano? Quero ver se vocês estão espertos. Quero ver se vocês estão acompanhando direitinho. Tá faltando um elemento básico aqui. Eu não coloquei de propósito. E aí, professora, será? Será que eles sabem? Quinto ano. Lembra das figurinhas que eu disse para vocês? Às vezes não se coloca nome, às vezes se colocam elementos gráficos, desenhos. Aqui a gente consegue, a partir da tabela, saber que é um skate, uma bicicleta, uma boneca e um pop-it. Mas o certo era que as legendas estivessem ali do lado. A figurinha representa o skate, a outra a bicicleta, a outra a boneca e a outra o pop-it. Fica atento a isso. As legendas são muito importantes. E se elas não existirem, dá mais trabalho de você conseguir fazer a interpretação. Vamos lá. Olha a pergunta. Qual foi o brinquedo menos vendido pela loja Mundo Encantado de acordo com o gráfico? A partir do gráfico eu consigo obter várias situações. Eu consigo fazer várias perguntas e consigo obter e prestar atenção em vários resultados. A pergunta é: qual foi o brinquedo menos vendido? Menos vendido. Pelas barras a gente já consegue identificar. Qual foi? Isso. Bicicleta. Olha aqui. E se eu perguntasse quantas foram? Professora Abigail? Você falou. Parabéns. Olha aí, Luan está esperto, hein? Luan está antenado. E foi sim, a bicicleta com 20. 20 foi a quantidade de bicicletas vendidas. Agora a pergunta: quais brinquedos foram mais vendidos pela loja Mundo Encantado? Mais vendidos. Mais. 2 minutinhos, rapidinho. Aliás, 2 não, 1. 1 minuto. Enquanto eles pensam, a professora de português vai dar um bisu. Ela perguntou quais, quinto ano. Quais é plural, mais de um. Fica atento aí, quais. Eu já dei um spoiler, eu tenho mania de dar spoiler pro quinto ano. Eu facilito muito para essa turma. Presta atenção. Quais brinquedos foram os mais vendidos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha, aqui eu tenho as quantidades, aqui eu tenho os brinquedos, né, que a gente já encontrou na tabela. E claro,
Quais foram? Quando eu ia falar, a professora me chamou. Mas Professora responderam Abigail. só um. A Kailane colocou Ah. skate, mas ela perguntou quais. Então, skate Será? e... Será que vão completar a Não informação? sei. E aí, pessoal? Skate e o que mais? Skate acertaram, hein? Skate e o poppet, gente. Preste atenção na barra, ó. Pessoal, não se estressa com tabela e gráfico, não. Normalmente, nas provas, nas questões, nas atividades do livro, vocês encontram muito leitura e interpretação de dados. Não se aperreia. Presta atenção no gráfico, presta atenção na tabela, que você não vai ter dificuldade em responder, certo? Vamos lá. Quantos brinquedos? Olha, no mesmo gráfico, eu já estou na terceira pergunta. Quantos brinquedos foram vendidos pela loja Mundo Encantado de acordo com o gráfico? Eu quero saber a quantidade total de brinquedos aí. Eu quero saber a quantidade total. O que é que eu vou fazer? Eu preciso encontrar dados onde não existe? Não. Você vai fazer uma adição simples. 40 mais 30 mais 20 mais 40. Ali, ó. 40 mais 20 mais 30 mais 40. Quantos brinquedos? 130 brinquedos. Fácil demais. Olha, esse é um gráfico de barra horizontal. Eu posso ter barras verticais ou horizontais. Já fica olhando aí, já preste atenção na imagem que eu já vou lançar a pergunta. Num campeonato de boliche, os pontos que Luiz, Carla, Lucas e Ana marcaram aparecem no gráfico. Observando as informações encontradas, responda: quem marcou mais pontos? Às vezes eu fico até chateada das perguntas que eu faço, porque são muito fáceis. E aqui, com esse gráfico prontinho, eu já consigo. E aí, professora? A Amanda respondeu que foi a Ana. Dificuldade nenhuma. Foi Ana, realmente. E quantos pontos ela fez? Meu Deus, professora, que fácil. 40 pontos. Só isso, professora. É só isso, minha gente. Leitura de gráficos e tabelas é a coisa mais simples do mundo. Vamos para a próxima. A tabela a seguir apresenta a escolha das crianças para assistirem um filme na escola. A partir da leitura dos dados, que filme recebeu menor número de votos. Presta atenção e aproveita para ler o nome dos filmes. Eu dei uma inovada, né? Se não der certo como professora, eu vou ser diretora de filmes e desenhos infantis. Vejam os filmes: A Bela Acordada, Motos e Patrulha de Gatos. A Bela Acordada recebeu 12 votos. Motos recebeu 8. E Patrulha de Gatos recebeu 6. Presta atenção nessa tabela. Qual filme recebeu menor número de votos? Que tem menos. Menos, professora. Já achei. Patrulha de Gatos. Meu Deus, professora, que coisa fácil. É fácil assim mesmo. Não se espante, não se preocupe, que respostas de leitura, respostas de gráficos e tabelas, as respostas são simples mesmo. E eu tenho mais uma. Num campeonato de basquete organizado pela Escola C, olha a fonte aqui, os pontos que Luiz, Joana e Antônio marcaram aparecem na tabela a seguir. Observando as informações, responda: quem marcou mais pontos? Mais pontos. Quem marcou mais pontos? Hoje, professora, eu só vou contar aqui, ó. Quem tem mais? Qual é o número maior aqui? Deixa eu ver. Oxe, professora, já achei. E aí? A Kailane já achou e disse que foi o Luiz. Luiz, esse nomezinho aqui está trocado porque não atualizou, mas os pontos são 250 e o aluno sim, é Luiz, porque ele marcou 250 pontos. Tranquilo? Tem mais uma? Tem, claro. Eu quero saber agora quem marcou menos pontos. Primeiro foi mais, que a gente já descobriu que foi Luiz. E quem marcou menos?
Vou responder rapidinho, né? Porque eu não vou conseguir ficar até meio-dia. Quem marcou menos pontos foi Antônio, beleza? Tranquilo até aí? Será que eu tenho mais? Tenho mais. E eu já coloquei o spoiler. Que saco. A mesma tabela com outra pergunta. Quantos pontos os três marcaram juntos? 250 mais 170 mais 100. 520 pontos eles marcaram juntos. Somente isso. Se eu te pedisse para construir uma tabela e montasse uma pergunta, você faria isso para mim? Será que se eu lançar esse desafio vocês conseguem? Aí vocês escolhem o que querem pesquisar e dizem para mim depois. Claro, eu voltarei com esse assunto, mas já vai pensando nessa possibilidade. Eu tenho mais uma. Vou finalizar com essa, certo? Durante a campanha de vacinação contra a gripe aplicada em idosos a partir de 60 anos, o posto de saúde de uma cidade fez um controle para saber quantas pessoas foram vacinadas. A tabela a seguir mostra o controle realizado nos últimos 4 anos, de 2004 a 2007. Em que ano foi vacinado o maior número de mulheres? Maior número de mulheres. Tabela de dupla entrada. Isso será o nosso desafio de hoje. Pensa aí, responde para mim, ou no chat, ou no YouTube. Eu já aproveito para agradecer a professora Abigail. Eu que agradeço e a participação hoje muito boa, viu, pessoal? Parabéns. Isso, muito bem. Deixa eu colocar meu slide de despedida, porque infelizmente a aula chegou ao fim. Mas eu espero contar com a sua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.